Boa noite. Hoje está iniciando um novo sonho, um novo projeto que se chama Autista Entrevista. Algumas pessoas já me acompanham no Instagram, sabem que eu comecei em formato de live, mas eu tive a oportunidade de ter esse cenário maravilhoso que vocês vão conhecer, que é sublocação da Casa Vida, nosso parceiro. Eles alugam o espaço, então se você quiser contratar, precisar do serviço, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. A Casa Vida, ela tem 2 clínicas, uma é focada em terapias para pessoas com deficiência, é onde meu filho, Jonas, faz tratamento também, e ela tem a natação, que é natação no geral, para bebês, adultos, criança, é um espaço bem legal. A Casa Vida é uma clínica que ela cuida de quem cuida. Quando a gente tá na Casa Vida, a gente se sente em casa, a gente se sente acolhido, é muito amor, muito carinho. E lá na Casa Vida Terapia, a gente tem terapia ocupacional, psicólogos, psicomotricidade, TO, fono, todas as terapias que seu filho vai precisar. E o nosso outro parceiro, que é a Biblioteca Reversa, né? Eu trouxe até um presente para a nossa convidada, que é um livro que a gente doa e recebe doação de livros. É um projeto totalmente gratuito. A gente doa livro para o Brasil inteiro. E no momento a gente tem um espaço todo final de semana, que é no Soberbo, no Mirante do Soberbo, na divisa de Guapi e Teresópolis. E lá eu fico doando livros. Então, se você quer um livro, você pode ir lá pegar. Você pode entrar no Instagram, que vai ficar também aqui na descrição do vídeo, que é a Biblioteca Reversa, e aqui a Lana, para você, um presente da Biblioteca Obrigada, Reversa. Ju. Adorei. E agora eu vou falar para nossa convidada se apresentar. Então, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, o seu convite, Ju. E eu me chamo Alana Machado, sou psicóloga, terapeuta de casal e também trabalho com sexualidade, né? Fiz a formação em terapia cognitiva sexual e atualmente atendo adultos e casais. Ótimo. Antes de eu começar as perguntas também da nossa convidada, eu quero contar um pouquinho como nasceu o Autista Entrevista. Ele nasceu no Instagram, como eu falei, né? Um projeto de entrevistar. Eu sou autista, então eu entrevisto as pessoas. E eu tive essa oportunidade de estar aqui nesse cenário bacana, legal. E agora eu vou começar. O nosso tema vai ser sexualidade e relacionamento. Gente, eu tô muito nervosa, é a primeira vez, então eu vou ser espontânea e vocês vão ver a loucura que é que sou eu. É isso aí, não vou ficar, não, é eu e vambora. Alana, conta pra gente um pouquinho da sua história, início da sua carreira na psicologia, como era a sua infância, como foi crescer sendo uma pessoa da comunidade negra, tendo toda essa referência, toda essa carga, né? Porque a pessoa já nasce com estigma. Infelizmente, a nossa sociedade é complicada e a gente já nasce assim. Conta pra gente como foi iniciar essa vida, essa carreira. Então, uma longa história, né? Sou friburguense, nasci em Nova Friburgo. E na minha infância eu sempre tive muitas questões existenciais. Eu tinha muitos incômodos, eu não sabia nomeá-los, não sabia, né, manejá-los, né, como criança. Meus pais também naquela época não tinham entendimento, acesso à informação que a gente tem hoje em dia. Então eu sempre me vi me senti, né, deslocada. Às vezes em festas de família eu me isolava. Eu achava aquilo esquisito, mas eu não queria, não sabia fazer diferente, né? Porque tinha que ir nas festas de família, enfim. Na escola, eu era sempre a criança que me sentia... Na terapia do esquema tem um termo que a gente chama, né, de defectividade. Eu sentia que tinha algo de errado comigo. E eu achava que o que tinha de errado comigo era o fato de eu ser negra, então eu queria ser branca. Quando eu era criança, meu sonho era ser branca. Eu achava que isso me tornaria uma pessoa à altura das outras amigas, né, enfim. E, né, fui crescendo, me desenvolvendo. Meus pais sempre tiveram, eles têm como valor de vida, valor pessoal, o estudo. Então, eu e meu irmão fomos incentivados. Eu, na adolescência, eu meio que fui obrigada a estudar pela minha mãe, né? Porque eu não... A adolescência é complicada. eu não queria estudar e eu não entendia por que os meus pais estavam querendo me enfiar numa faculdade, porque na minha cabeça a faculdade era coisa de gente branca.
Mas a minha mãe não me deu escolha. Ela falou, você escolhe alguma coisa, você vai estudar. Sim, eu não me chamo Janete, que é o nome dela. E aí eu fui para a faculdade, inicialmente comecei a cursar fisioterapia, fiz 2 períodos de físio. Ficou guardado no meu coração, quem sabe um dia eu retorne à fisioterapia, né? Mas fiz 2 períodos e depois migrei para psicologia, que era o que de fato eu já queria desde o início. Porque nessa história de adolescência, não querer estudar, minha mãe, óbvio, me colocou numa psicóloga e ali ela falou algumas coisas que fizeram muito sentido para mim, que eu não me recordo exatamente o que era, e passei a achar aquilo o máximo, né? Então eu fui para psicologia pelo pior motivo possível. Pessoas, não façam isso, né? Que é tentar resolver suas questões existenciais cursando psicologia. Né? Esse não é o melhor caminho. Pode ser? Pode, mas não é o melhor caminho. O melhor caminho é você buscar um profissional, uma indicação bacana para te auxiliar, né? Então, não sei se eu me perdi na pergunta, mas era para contar um pouco sobre a minha história de vida. Aí. Né? Como você chegou na psicologia, né? Como você... Isso. E aí eu comecei a graduação de psicologia, troquei, né, de fisioterapia para psicologia, isso em 2010. E aí tinha todo um esforço de fato, estudar, porque eu trabalhava numa metalúrgica, de 6 da manhã às 4 da tarde, pegando peso, mas eu tinha uma indignação muito grande também. Você tinha quantos anos quando você trabalhou? 18. Minha mãe estava sempre arrumando um teste para eu fazer em alguma confecção lá em Friburgo, né? E aí eu pensei, não, eu quero trabalhar numa fábrica, porque fábrica é de segunda a sexta, e tem o Visa Vale, que era o Vale Alimentação da época, e tal. E aí eu pensava, gente, se eu tivesse que pagar a faculdade para estudar, eu não iria estudar, porque o salário que eu recebia na fábrica era menor do que a mensalidade, né? E meu pai e minha mãe se desdobravam de trabalhar. Eu lembro, meu pai trabalhava de domingo a domingo. E aí, vendo o esforço deles e tal, mesmo sem querer muito, eu falei, não, vou levar esse negócio a sério, né? E aí saía da fábrica às 4 da tarde, comprava lá meu pacote de jujuba. Eu evito de falar essas coisas porque eu não gosto de parecer que estou me vitimizando, né? Porque para quem não tem uma sensibilidade, noção de coletividade, acaba resumindo tudo isso a mimimi na tentativa de nos invalidar, invisibilizar esse tipo de causa, né? Eu acho importante a gente falar sobre isso porque não é vitimismo, é a realidade. E muita gente não quer enxergar a realidade, sabe? Eu não tive a oportunidade de, por exemplo, cursar a faculdade assim que eu saí do ensino médio, né? Por conta da minha vida, meus problemas psicológicos, tudo que aconteceu. E a gente sabe que para uma pessoa preta até, né, da comunidade negra, é quase impossível a gente entrar na universidade, entrar na faculdade, por conta que tem que trabalhar, é pobre, tem que trabalhar. Eu não acho que é vitimismo. Prova disso foi meu estranhamento, né? Eu não entendi porque que meus pais estavam insistindo naquilo de faculdade, naquele momento, eu lá com meus 18 anos, sabe? Hoje eu entendo, e que bom que eles... Que bom que eles fizeram. A gente tem uma excelente psicóloga e agora... A próxima pergunta para você por que psicologia, né? Você já falou, né? Porque eu não sabia que você ia contar isso tudo. E por que terapia de casal? Esse foco no casal. O que te trouxe a terapia de casal? Então, aí só para contextualizar, comprava minha jujuba e fazia a hora para iniciar as aulas, né? Que começava às 18h50, né? As aulas. Assim, nunca passei fome, nunca tive esse nível de vulnerabilidade e insegurança alimentar. Mas também não sobrava dinheiro, né? Então, eu tinha que me virar ali, fazer meu lanche e ir para aula. E aí, no início, eu não sentava no fundão, naquela coisa eu não me enxergava como uma pessoa capaz e competente de entrar na faculdade, me formar e vislumbrar um futuro muito diferente do que os meus pais tinham. A verdade era essa.
Então, como a gente vive para confirmar aquilo que a gente acredita, de forma consciente ou não, eu sentava no fundão, meus pais querem que eu esteja aqui, tá bom, vou estar aqui. Mas aí, numa aula de antropologia, sociologia, Nossa, um sonho. minha professora, Munira Queiroz, também, não lembro exatamente o que era, mas ela soltou uma explicação, que aquilo virou uma chave na minha cabeça. Eu falei, caraca, esse trem faz muito sentido, assim, né? Eu vou levar isso a sério, já que eu tô aqui. Naquela época era o textinho na Xerox. Gente, deixei texto na Xerox. Pegava o texto, tirava a Xerox, lia o texto, sentava na primeira cadeira. Ah, professor... Aí me tornei aquela aluna Dedicada ali a nerd. insuportável que quer tirar dúvida a aula inteira, que às vezes é chato, né? Repetitivo, assim, enfim. E aí, essa mudança na minha postura, os professores perceberam. A Alana do primeiro semestre para a Alana lá do final do segundo, eu acho, semestre. E aí, quando tinha alguma coisa fora das aulas, extracurricular, eu me interessava quando eu não tinha condição de arcar com aquele curso. Tinha uma professora que me incentivou muito também, Andréa Goldani, sou extremamente grata. Sempre me incluía, percebendo o meu interesse, né, minha dedicação, enfim. E aí fui me formando e aí fui me formando. No decorrer dos semestres, né, a cada disciplina, com essa postura que eu passei a ter, que a minha postura mudou, eu falei, eu acho que se eu me esforçar 4 vezes mais, eu acho que vai dar para colher alguma coisa lá na frente. E assim eu fiz. E eu nunca parei de clinicar desde que eu me formei em 2016. Eu fiz 4 períodos em clínica, em terapia cognitivo-comportamental. Me apaixonei pela clínica e desde tô atuando até hoje, não me vejo fazendo outra coisa. Não porque seja fácil, porque não é, e sim porque é muito gratificante a gente perceber as mudanças que a gente pode ajudar a pessoa a viabilizar na vida dela, né? E aí, respondendo a sua pergunta, por que terapia de casal? Porque eu percebi que absolutamente todas as pessoas que eu atendia, todas, sem exceção, tinham alguma demanda envolvendo relacionamento. Quando não era relacionamento amoroso, era relacionamento familiar, era relacionamento com um chefe abusivo no trabalho, era relacionamento com o filho, era relacionamento... Tudo envolve relacionamento. Somos seres relacionais, né? Então... E dessas queixas de relacionamento, 50% delas são de questões amorosas, afetivos, sexuais. E aí, durante a pandemia, que eu achava, né, que eram os 40 dias. Nessa época eu morava com os meus pais, a quarentena, né, eu brincava com os meus pais. Vamos fazer churrasco 40 dias, fazer churrasco e beber cerveja. Aproveitar esse tempo, porque Que vai daqui... passar. Isso, eu pensei que era isso. Eu vi que não ia acabar, eu falei, cara, eu vou fazer aquilo que eu sei que já está me dando retorno, que é estudar. Nossa. Que aí eu fui fazer a formação em terapia de casal online à distância. Que eu conheci um grupo de psicólogos do Rio, enfim, foi ótimo. E deu muito medo de começar a atender casal, porque a dinâmica é diferente. E tem um estigma, né, na terapia de casal. Ninguém quer fazer terapia de casal. Todo mundo... Hoje, o estigma da psicologia já é muito grande. Ninguém quer fazer terapia. Hoje em dia até que tá mais hypado. Todo mundo vai no psicólogo. Hoje em dia tá diferente um pouquinho. Hypado, literalmente. Mas terapia de casal, eu vejo que, tipo assim, todo mundo acha que vai pra terapia de casal pra terminar o relacionamento, não pra resolver o relacionamento, né? Pra uma ajuda. Porque a pessoa tem que lidar não só com as questões internas dela, como lidar com as questões do outro. E muitas vezes sempre tem uma desarmonia, assim, né? De uma pessoa querer terapia, a outra não tá tão ok, e aí vai, mas não vai acreditando tanto. É, de fato, desafiador, não é fácil, mas para a gente ter uma relação satisfatória, a gente precisa de investimento nessa relação. Né? Diferente do mito do amor romântico, só o amor não é o bastante. Não é. Né? E quando a gente está apaixonado, a gente acredita nisso. E as pessoas querem viver
toda aquela magia da paixão. Pra sempre. Sem fazer nada. Né? As pessoas param de se tratar como namorados, param de nutrir a relação no sentido da conquista, de ser colaborativo, de ser agradável, de tentar se comunicar, de tentar resolver os conflitos. E elas acham que a relação vai se sustentar a médio e longo prazo, independente de ter um esforço aplicado. E a gente sabe que na prática não é isso que acontece. Acho que relacionamento hoje em dia, o que eu olho, que percebo é que virou algo descartável. Você termina aqui e já tá com outro ali ou outra. Parece que as pessoas não querem de verdade se dar, né? O que eu percebo em algumas ocasiões. Claro que não é todo mundo. Mas parece que a pessoa não quer se dar de completo porque tem insegurança, tem medo. Todo mundo tem medo e insegurança. E eu acho que a gente precisa não dar um passo, porque muita gente sofre com relacionamento, né? Muita gente tem. Mas, assim, acho que o fato de você ir numa terapia de casal não quer dizer que seu relacionamento vai acabar. Pelo contrário, pode te ajudar a olhar o problema de uma forma diferente e você cuidar daquilo. Mas tem que estar disposto. Com certeza. Inclusive, é por isso que eu faço sessões individuais. Ótimo, porque dá pra pessoa ficar confortável e não ter que falar na frente do outro, igual a gente vê em filme, é complicado, né? Exato. A primeira sessão é sempre com as duas pessoas presentes, para uma das partes não se sentir prejudicada. Ah, ela está vinculando com a psicóloga, ela está falando a versão dela e eu vou falar depois, eu vou ser prejudicado, enfim. Então, a primeira sessão sempre com os dois. Na seguida, eu faço sessões individuais justamente para tentar coletar informações de vida dessa pessoa, fazer aquelas perguntas cabeludas que é difícil de fazer na sessão de casal sobre violência doméstica, casos de infidelidade extraconjugal, uso e abuso de substância. Todas as perguntas mais cabeludas eu faço na sessão individual. Porque se eu fizer na sessão de casal, fica aquele silêncio que eu tenho que ficar legendando. E a pessoa se sente mais segura, né? Mais à vontade. Muito interessante o seu trabalho, muito legal. Porque o objetivo é, de fato, trazer uma satisfação maior para esse casal que chega até mim buscando esse auxílio, né? E muitas vezes a sessão individual serve para isso, para dar aquela puxada de orelha também. Né? Fulano, você não acha que você está pesando a mão, porque a pessoa já está mudando a postura dela, foi colaborativa, e você continua aí insistindo nesse ponto. Você acha que isso vai ajudar, de fato, a melhorar a qualidade da convivência, da relação de vocês? Né? Então, a sessão individual tem esse objetivo. É uma segurança, né? Eu gostei, achei bem legal. Porque a terapia de casal, diferente da terapia individual, pelo menos a maneira que eu trabalho com buscar soluções, ajudar esse casal a encontrar caminhos que eles não estão encontrando sozinhos. No caso, juntos, dentro de casa, brigando. Porque, às vezes, é filho, escola, trabalho, tanta demanda que acaba a pessoa não tendo tempo para pensar no próprio relacionamento. Exato. Eu tô casada há 15 anos. Então, dá pra... Você sabe exatamente como né? Vai acumulando tarefas, responsabilidade, vai ficando tudo tão complexo que é difícil, né? Dar conta sem adoecer ou sem sobrecarregar o outro, sem descontar no outro. Né? Qual é a maior queixa que você recebe dos casais, assim, no consultório? Posso ser sincera? Pode. Sexo e dinheiro. São os maiores tabus. Bem complicado. São os maiores tabus. Né? E tem pessoas que acham que, não, a gente não tem problema com dinheiro, ou nunca não teve. Vendo, ou não quer admitir. Não, eu pergunto, mas se vocês não têm problema com dinheiro, me conta aí, quais são os combinados que vocês têm? Não, a gente nunca falou sobre isso. Já é um problema. Já é um tabu. Se não fosse, falaria, com naturalidade. Assim como o sexo. Se não fosse um tabu, a minha professora da formação em terapia cognitiva sexual, doutora Aline Sardinha, ela costuma fazer uma analogia. Se a gente tratasse o sexo com a mesma naturalidade que a gente tem quando vai pedir uma pizza, as coisas seriam muito mais fáceis. Né? Por que as pessoas têm essa dificuldade? Eu acho que é porque o sexo é supervalorizado na nossa sociedade. É verdade.
Se não tá transando, é problema. Se tá transando muito, outro problema. Se... tem que ter frequência. Se transou 3 vezes, é pouco. Tem uma regra assim, que eu vejo na internet, que eu acho absurda, tem que transar pelo menos uma vez por semana. Aí você vai ver quem está criando essas regras normalmente são pessoas que não têm um embasamento teórico consistente, são pessoas que tiram essas teorias não sei da onde, porque o que a gente tem de consistente em sexualidade atualmente é que a gente tem que ver o indivíduo que vai entrar nessa relação. O que esse indivíduo quer, e diferente de outras áreas até da psicologia, que muita gente evita a terapia porque pensa, eu vou ter que sair da minha zona de conforto, vou ter que me comprometer com a terapia semanalmente, vou ter que ficar prestando conta com a psicóloga, sabe? Então, diferente, não precisa ser assim, mas algumas pessoas enxergam dessa forma, né? Então, diferente de uma terapia individual em que você está enfrentando questões pessoais e você vai lá buscando auxílio, em sexualidade, pré-requisito para você entrar numa relação sexual é conforto. Tem que se sentir bem, né? Físico e emocional. É conforto, você tem que estar confortável, né? Então, muitas pessoas atribuem problemas relacionais ao sexo. A gente não está transando, temos que transar. Ok, vai transar, vai ser bom para uma parte, vai ser ruim para outra. Até quando vai ser essa tortura, esse não consentimento, esse abuso? Mulheres se sentem mais inseguras do que os homens? Com relação ao sexo? O relacionamento. Acho que as inseguranças são diferentes, Ju. A pressão estética no corpo feminino, eu acho que é maior, assim, do público que eu atendo, da experiência que eu tenho até hoje. Acho que a pressão estética, a mulher sofre muito com vergonha corporal, sofre muito com essa expectativa, né, de suprir a expectativa do outro. Enfim, eu acho que eu vejo uma questão muito do corpo. E os homens sofrem questões de performance, né? O tamanho do pênis, a qualidade da ereção, o tempo que vai durar essa relação. E, infelizmente, as pessoas estão muito socializadas, deseducadas pelo conteúdo explícito, né? Porque a pessoa tem um celular. Ligou a internet ali, você dá 2, 3 cliques, você acessa tudo e mais um pouco, né? Então, apareceu uma questão no relacionamento, se esse casal não consegue olhar para isso, encarar de frente, juntos, o que eu vejo que está acontecendo muito? Eles se afastam, um vai para o lado da pornografia, da masturbação com pornografia, lembrando que não existe vício em pornografia, minha gente. Todo mundo fala que existe. É porque vício é uma palavra que se popularizou, que caiu né, se popularizou e as pessoas usam essa expressão para se referir a esse assunto. Mas o que pode vir a acontecer é a compulsão. Masturbação é um hábito, é um ato. É um ato, né? E pode se tornar um hábito e pode se tornar uma compulsão. Então, vocês já sabem, não tem vício em pornografia. Você é compulsivo, não viciado. É porque assim, Ju, é mais fácil atribuir a culpa ao outro, né? O inferno são os outros. O inferno é o celular. A responsabilidade nunca cai sobre si. O problema é a pornografia, não é o que eu faço do meu tempo, não é a maneira que eu me ocupo, não é o tanto de repertório que eu tenho para lidar com esse assunto. É claro que pornografia é um problema, mas ela tá lá, você tá indo porque você quer. Pode se tornar um problema, porque é isso, Ju. Vou te dar um exemplo. Se uma pessoa chega em casa todos os dias, cansada do trabalho, e ela ama comer pipoca, todo dia ela chega, faz uma bacia de pipoca e bota o episódio da série favorita dela. Todo dia, 8 da noite, ela faz isso. A gente vai dizer que essa pessoa está viciada em pipoca? Não. Não vai. É o hábito de comer pipoca todo dia. Então, tem pessoas que podem acessar a pornografia diariamente e isso não ser um problema para essa pessoa. Porque quem vai determinar se é um problema é um indivíduo. Não é o coaching da internet.
o que vai determinar se isso é um problema, se está trazendo prejuízo na rotina e sofrimento clinicamente significativo para o indivíduo e para a relação. Entende? Uhum. Se a pessoa se masturba com ou sem pornografia, tem relação sexual, independente da frequência, se esse casal tá se encontrando, se eles sentem que tem, se a coisa está funcionando entre eles, por que cargas d'água? A gente vai inventar uma regra para enfiar a subjetividade humana. Não faz sentido. Não faz. Agora, pessoas que têm compulsão precisam tratar a compulsão. Aí, Não estou dizendo que, entende? E não é compulsão. E assim, a gente já tá falando aqui de pornografia, de sexo e tudo mais. Mas a compulsão não é só com isso. É com comida, Exatamente. É com compras. A compulsão é com várias coisas. Não importa com que for, a compulsão você tem que tratar aquela compulsão. É o déficit no controle do impulso. Tudo aquilo que você não consegue inibir, né? Muita gente tem compulsão com açúcar, tem compulsão com cafeína, tem compulsão... E a gente não tá aí demonizando ninguém. Quer dizer, tá, mas em outras... Sim, em outro sentido, né? Em outra pergunta aqui, ó. O sexo e fetiche é tabu dentro do casamento? Tudo. Falou de sexo é tabu. Frequência sexual é tabu. Assim, depende do casal também, né? Cada casal tem uma dinâmica, tem os seus combinados. E depende como a abertura que cada pessoa tem. O que é muito comum de acontecer é a pessoa que paga a terapia achar que eu preciso falar o que ela acredita para convencer a outra a fazer o que ela quer. É um equívoco, né? Acho que é uma distorção que as pessoas têm. Porque, inclusive, essa é uma das grandes diferenças entre fazer terapia com psicólogo e achar que está fazendo terapia com chat GPT. Porque o chat GPT, você pergunta, ele vai te dar uma... Sabe o que eu acho curioso? Assim, se a pessoa pega um livro desse, começa a ler. Se for um livro de autoajuda, ela não vai ler e vai dizer, estou fazendo terapia com esse livro. Mas com o chat GPT as pessoas acham que funciona assim, né? Aquilo é uma inteligência artificial que tendenciosamente vai falar aquilo que você está mais aberto a ouvir. Eu uso muito, né? Não para terapia, mas para fazer imagem. Até essa imagem aqui, né? Infelizmente, eu não tive como pagar um artista. É de GPT, um dia, quem sabe, né? Uma arte de verdade. Não que essa seja de mentira. Mas eu vejo que o chat GPT, por exemplo, ele realmente vai falar o que você quer e fazer o que você quer, porque é uma IA. E a IA é do seu celular, do seu e-mail. Por exemplo, a minha IA que fez essa imagem é totalmente diferente da IA que fez a imagem no celular dele. Então, ela vai fazer uma coisa pra mim, vai fazer uma coisa pra ele, vai fazer uma coisa pra outra pessoa, e ela assim, ela vai. Então, realmente, se a pessoa for procurar terapia no chat GPT, vai ouvir o que quer. E vai ficar na zona de conforto e não vai resolver, talvez, o problema que deveria resolver. Eu lamento muito porque, de fato, algumas pessoas acreditam nisso, né? De fato, algumas pessoas adultas chegam nesse nível de inocência e desinformação. Inclusive, por isso que eu quis dar esse exemplo, né? Que buscar um profissional, uma indicação, é extremamente importante para poder ajudar nas questões que a pessoa está sofrendo. Você acredita que educação sexual... Eu acho que isso vai ser, para quem ouvir, talvez seja um pouco polêmico, porque algumas pessoas são contra, né? Você acredita que educação sexual nas escolas poderia evitar muitos problemas no relacionamento dos casais na vida adulta e evitar, assim, abusos com crianças, com tudo? Porque a gente vê hoje adolescentes, crianças, infelizmente, passando por situações horríveis dentro da escola, de abuso sexual. Ou não só na escola, né? Na escola acho que nem tem muito, não, mas assim, em casa, principalmente. A maior taxa que a gente tem de abuso sexual é dentro da família, é dentro de casa. Porque às vezes a criança não sabe o que é. A criança não tem noção do que está acontecendo ali. Você acha que ajudaria no relacionamento e na vida? Então, nem é o que eu acho. A gente tem muita literatura que reforça que tudo aquilo que a gente desconhece nos torna mais vulnerável, né?
Então, se eu desconheço o que é o sexo, o que é a sexualidade, a criança, no caso, né? Até que ponto um adulto pode se aproximar de mim ou não? Até que ponto um adulto pode me pedir um favor ou não? Que partes a criança pode tocar ou não, né? Quanto menos informação essa criança tem, menos orientação ela recebe, mais vulnerável, mais exposta ela fica na infância consequentemente, na adolescência, nas primeiras experiências sexuais, porque o indivíduo vai absorvendo os valores culturais. E a gente sabe que o machismo é estrutural, a misoginia é estrutural. Então, em maior ou menor medida, todo mundo vive isso. Então, orientar as crianças é proteger as crianças. Né? Eu concordo. É necessário. Eu lembro de quando eu estudei uma vez que não foi uma aula de educação sexual, mas foi uma aula que eu tinha uns 6, 7 anos, que a professora estava explicando algumas coisas sobre partes íntimas, sobre a gente. Gente, foi em 2000, eu tinha 7 anos. 2000. Então, hoje a gente, em 2025, não quer que as crianças aprendam o que eu aprendi em 2000, sabe? Uhum. Eu acho, assim, que seria fundamental, né, para nossas crianças, nossos adolescentes. É porque existe uma fantasia de que não falar sobre o problema resolve as coisas. Só que, na verdade, isso é uma fuga, uma esquiva, uma evitação. E a gente não se torna habilidoso evitando fazer aquilo, né? Você já viu uma pessoa que tem fobia, medo de dirigir, perder esse medo, sem enfrentar esse medo? Eu vi você falando sobre isso no Instagram esses dias. Não existe. E eu tenho medos, assim, que eu não consigo enfrentar, que é medo de aves. Se eu ver uma galinha, cara, eu vou correr, mas literalmente. Jura? Eu corro. Fobia específica. Eu corro, mas assim, a gente já viu, passando na ilha do Caxangá ali, que a gente mora perto, fui passar por ali, tinha um galo. Cara, ele ficou pra trás. Bruno ficou pra trás. Eu saí correndo, porque eu não consigo. Eu tenho medo de pombo. É engraçado que eu já tive uma maripaca, né? E ela desensibilizou um pouco de aves pequenas. Igual pombo eu já passo perto. Eu vi você falando sobre isso e falei, cara, eu preciso me expor a mais... Pra ver se eu consigo evitar. A altura, então, nossa, Então, Ju, olha que interessante, né? Porque, de fato, o tratamento da ansiedade passa pela exposição, né? Porque aquilo que a gente não enfrenta nos domina. Tanto que você falou, você sente um medo absurdo, é uma coisa, né? Para além do que você sente que dá conta emocionalmente ali. Só que, ao mesmo tempo, olha que interessante. Quem vai decidir, quem vai definir qual desses medos você precisa se expor e se você quer se expor, é se isso atrapalha a sua vida. Se você sente que não atrapalha, que a sua rotina não necessita, né? Eu não preciso ter contato com esses animais. Ou se eu tiver, vai ser algo muito esporádico, muito raro. Você não precisa mexer naquilo que não está te atrapalhando. Entendi. Eu tenho vontade de não ter mais medo de aves, mas é muito difícil não ter. Dar esse passo é muito difícil. É muito difícil pra mim. Eu não sei porquê, eu não sei da onde veio esse trauma, porque eu não lembro. Pra mim sempre foi assim, né? E minha mãe fala que quando eu era criança eu brincava no galinheiro. Aconteceu alguma coisa lá. Possivelmente aconteceu. Que me deixou. Mas eu ia pro galinheiro, as galinhas ficavam me bicando e eu ficava lá. Mas assim, eu tenho andado com tanto contato com a natureza que eu tenho pensado. Depois que eu vi seu vídeo, então, eu fiquei pensando, cara, eu acho que eu vou começar a tentar me expor pra ver se eu perco esse medo. Se te incomoda e você quer, eu super te apoio, né? Que acho que se é uma coisa que você quer, sim. Mas eu quis frisar nesse sentido para que a gente não fique problematizando tudo. Sim. Né? Por exemplo, se a pessoa tem fobia de palhaço, não consegue ver palhaço. Poxa, não tem por que ela não vai no circo. Se ela não trabalha no circo. Igual a altura, é uma coisa que eu não quero enfrentar. Tudo deixa pra lá. Exato. Agora, se você tem medo de altura e você sonha conhecer, os pontos turísticos que você sonha conhecer são todos altíssimos e tal, aí faz sentido você correr atrás de tentar superar isso. Quais sinais indicam que um casal precisa procurar uma terapia de casal? Então,
Recentemente, eu até falei sobre isso no Instagram também, né? Sobre os sinais. E falei sobre a prevenção. Mas eu até brinquei, não vou nem falar de prevenção, que ninguém quer ouvir. Eu acho que eu vi. Mas, para você ter uma ideia, quando o casal chega para terapia, eu faço alguns combinados com eles. Antes da gente começar. Não se interromper. Cada um falar apenas de si. Aí o povo já se contorce na cadeira. Porque eles chegam lá, né? Normalmente na intenção de brigar. E eu sempre digo, gente, o objetivo não é brigar. Para que vocês vão usar do tempo, da energia e do dinheiro de vocês, né? Me pagar para brigar na minha frente, se vocês podem fazer isso de graça em casa. Né? Parece engraçado, mas é isso. Vamos pensar em solução, né? O que cada um está disposto a fazer de diferente, a ceder, né? Enfim. Então, eu recomendo que o casal busque a terapia quando eles percebem que eles não estão dando conta de lidar com problemas e que esses problemas estão se tornando crônicos. Relacionamento, não existe relacionamento perfeito. Sempre vai haver alguma questão. Convivência com o outro é muito difícil. Muito, muito. Pra mim, que sou autista, cara, parece que é mais difícil, parece que a gente, né, não só eu, mas os outros autistas, é muito difícil ter relacionamento. Eu e ele, eu e Bruno, meu marido, né, a gente é muito parceiro, a gente é muito amigo. Quem conhece a gente sabe que a gente é muito amigo, muito parceiro. Mas eu acho que por a gente ser muito amigo, primeiro, a gente ter se conhecido desde a adolescência, e o nosso relacionamento foi se formando junto com a gente foi crescendo junto, eu acho que foi mais tranquilo. Mas se hoje, por exemplo, acontecesse alguma coisa e eu tivesse que ter um outro relacionamento, eu não consigo. Eu não quero, eu não toparia, porque conviver com o outro é muito difícil. É uma demanda emocional constante, né? Que às vezes você precisa dar suporte emocional para o outro e às vezes você precisa receber esse suporte. Isso aí. Né? Então, até você me perguntou no início sobre a minha início de vida, né? Uhum. Enfim, eu lembro que as minhas amigas, né, quando tinha algum garotinho interessado, elas, não, esse aí só serve para ser meu amigo. E aí, olha que curioso essa fala, né? Porque assim, se você não quer uma pessoa amiga para se relacionar, quem você vai querer do teu lado? Exatamente. Eu penso assim, cara. Né? Não, eu sou muito grata à vida, porque eu sei que é difícil, né? Eu ter uma amizade além de... Eu converso muito com as pessoas e pergunto. Eu sou curiosa e eu pergunto para elas coisas que elas não querem responder, mas elas respondem, porque eu já perguntei. E às vezes eu pergunto sobre o relacionamento das pessoas, porque eu fico curiosa. E assim, algumas pessoas me respondem que, normal, a gente... É como se não quisesse, igual, porque pra mim e meu marido, a gente quer estar junto 24 horas. Se a gente puder estar junto 24 horas, é melhor pra gente. Mas eu vejo que isso não é regra, né? Não. Aí eu fico um pouco perdida, porque eu não entendo. Então, é porque você está buscando regra onde não precisa ter. Quem tem que saber se tá bom ou não são vocês dois. Vocês dois são donos dessa relação. Mas o que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, essas pessoas que não querem estar junto... Por que as pessoas não querem estar junto 24 horas com a pessoa que ela vai viver a vida? Que ela escolheu casar e passar a vida? Uhum. É isso que eu não consigo entender. Então, justamente por conta da subjetividade, por conta das diferenças individuais, da individualidade. Tem pessoas que são mais introvertidas, outras que são mais extrovertidas. Outro ponto interessante, porque com o tempo de vida que a gente está junto, a gente aprendeu a respeitar a individualidade um do outro. Tá nesse caminho também, né? Porque aprendeu. A gente sempre vai aprendendo com a vida. Sim. E eu acho isso é fundamental no relacionamento. Sabe? Você respeitar, você ter ali as 24 horas que eu quero ter, mas dentro dessas 24 horas a gente vai estar junto, mas talvez um vai estar lendo, um vai estar jogando, mas a gente sempre está junto ali na... Então, talvez você sinta, você fique à vontade de estar perto dele 24 horas por dia, porque vocês criaram um espaço de conforto e não de performance. Né?
Tem casais que acham que precisam ficar performando a vida de casado o tempo inteiro. Isso cansa, cara. Né? Ah, então se ela vai assistir a série, a gente tem que assistir junto. Mas se a pessoa não tá afim de assistir junto naquele momento, qual é o problema? Assiste sozinho e deixa ela fazer outra coisa, desde que vocês estejam juntos. Tá? Pra mim tá tudo bem. Então, o respeito e a tolerância são palavras tão lindas, né? Sim, mas na muito prática elas importantes. são mágicas também. Elas fazem milagres. É verdade. Porque é isso, é tolerar o tempo do outro. É tolerar a diferença. É tolerar o desconforto. Ai, porque a pessoa não quer fazer o que eu quero. Ok, e aí? Respeito, né? Deixa o ser humano em paz. Exatamente. Exatamente. Eu concordo. Né? Então, acho que é isso. Como vocês têm essa parceria e esse respeito, vocês ficam confortáveis, né? Tem casais que ficam pisando em ovos dentro de casa. Cara, isso cansa. Eu acho que é isso que leva o relacionamento. Esgota. acaba Isso com não o é casamento. sustentável a médio e longo prazo. A pessoa pode achar que ela vai dar conta, mas não vai. E muitas pessoas que podem ter um perfil mais internalizador, principalmente mulheres, né? Ai, não vou brigar, eu não vou falar, eu não vou me estressar, porque já cansei, não adianta, vai ser sempre assim. E aí elas não explodem, elas não externalizam, não que a pessoa precisa externalizar explodindo, mas ela não coloca para fora e ela implode. Aí acaba ficando mal. Com inúmeras queixas, né? Sintomas mistos de ansiedade e depressão, insônia. Aí começa a tomar antidepressivo, às vezes começa a beber, começa a fazer coisas que é complicado pra Então, saúde. aí entra a queixa da baixa, estou com a libido baixa. Vou fazer reposição de hormônio, não sei o que, tudo tem essa moda agora, né? Não que não seja necessário em alguns casos. Com exame médico, tudo certinho. Mas as pessoas querem resolver questões complexas com soluções rápidas. Né? Então, assim, estou com baixa libido, não tenho mais vontade de transar com meu marido, vou tomar um hormônio. Pode tomar, a causa não está aí. O que está acontecendo na sua rotina que não está te dando libido, não está te dando tesão para você querer seu marido? Tem alguma coisa errada ali, né? Talvez o modo de vida seja tão depressogênico que como que ela vai construir e manter um desejo numa rotina que é aversiva para ela? E para a mulher, isso é bem, o buraco é bem mais embaixo, né? Isso é bem mais marcado ali. Porque as alterações hormonais são frequentes, é o mês todo, é o ciclo. A gente nunca tá... O homem Estável. geralmente está estável ali. O homem tem estabilidade hormonal, é muito mais previsível. Né? Pra gente é possível reconquistar o desejo sexual e amoroso depois de anos de relacionamento? Depende se o casal tem energia para isso, né? Como eu falei anteriormente. Se as pessoas que estão nessa relação entendem que elas vão precisar se implicar em um processo, que essa relação precisa de atenção, que vai ter que... costumo brincar, né? O que vocês acham que aconteceria se vocês voltassem a se tratar como namorado? Nossa, ia fluir muita coisa. A resposta não está na terapia de casal, a resposta está na história do relacionamento de vocês. O que vocês já fizeram que funcionou, o que deu certo quando vocês estavam numa crise. Quais recursos vocês usaram que ajudou a vocês saírem dessa crise. Hoje em dia, com a rede social, né? Que a rede social... Gente, eu uso muito a rede social, mas eu tenho muitas críticas. Por exemplo, com a rede social eu vejo que tudo é muito like. Falar em like, curte o vídeo se você tá gostando, já curte, já deixa o seu like, já comenta aí o que você tá achando, vamos engajar. A pessoa quer muito postar. Vai no restaurante, foto. Vai não sei o quê, eu tenho que estar feliz. Eu tenho que estar feliz. Eu tenho que mostrar que meu casamento é feliz, que o relacionamento tá lindo e a gente se ama, mas às vezes dentro de casa tá sofrendo pressão psicológica, tá... Né, o relacionamento abusivo acontece muito mais com mulheres, mas existe com homens também, a gente sabe. Mas eu acho que ficou tudo muito superficial, sabe? Não tá, de fato, colocando um tempo com seu parceiro ou sua parceira. Você tá ali
indo comer um hambúrguer, indo comer um jantar e postando uma foto pra ser legal. As pessoas estão muito preocupadas, né, nesse contexto aí, muito preocupadas em performar o tempo todo. É aquilo que você falou lá no começo, a performance do relacionamento. Tem que performar na academia, tem que performar no trabalho, tem que performar no final de semana, tem que performar o tempo Eu todo. não aguento não, cara. Eu sou louca mesmo. E vai, eu não consigo. Então, assim, quer performar? Pode performar, só que isso não preenche vazio existencial, isso não preenche necessidade emocional, isso não vai suprir uma necessidade de pertencimento, de segurança emocional, de parceria no relacionamento. Não vai, entendeu? Então, quer fazer, pode fazer, só que não vai. Não vai Você pode tentar maquiar, né? Eu vejo muito isso, cara. Nossa. E não acho que todo mundo que esteja postando está. Não está fazendo é isso, claro que não, mas Mas eu conheço uma galera que é assim, entendeu? Eu falo isso porque eu tenho uma galera que eu conheço, Sim, sim, sim. mas nem todo mundo. Gente. E assim, Ju, quem nunca se sentiu pressionado a postar, a criar conteúdo? Tá, eu me sinto. Imagina os outros. Né? Então, assim, é Todo mundo. compreensível. É compreensível. Agora, hoje em dia fica difícil a gente saber o que a gente está vendo na internet que é real ou não, né? É verdade. Por conta disso, né? Dessa... Como a ansiedade e a depressão afetam no sexo? Então, essa pergunta é interessante pelo seguinte, né? Essa pessoa já estava deprimida e ansiosa antes de começar a ter problemas sexuais? Ou foi problema de relacionamento que levou ela a ter questões de ansiedade e depressão e está repercutindo na vida sexual? Porque as pessoas querem ter uma boa frequência sexual, uma vida sexual satisfatória, sem olhar para a relação. Como que vocês convivem dentro de casa? Se vocês têm um mínimo de respeito e um mínimo de entendimento dos conflitos, provavelmente um quadro de ansiedade e depressão vai repercutir menos na vida sexual. Mas aí tem que analisar caso a caso. Normalmente, os quadros de ansiedade trazem sempre pensamentos muito catastróficos, imaginando o pior cenário possível acontecendo naquela situação, né? Então eu engordei, e aí o meu corpo está horrível, e a minha barriga é isso, e eu vou transar de luz apagada, e aí meu marido não me elogia mais. Falando aqui de casais heterossexuais, sabe? E no caso dos homens, a relação precisa durar X minutos, eu preciso conseguir fazer tal coisa. Cara, eles colocam muita pressão em cima de si próprio. Acho que esse é o segredo. Acho que não é o segredo, né? Porque eu não sou. É só um jeito de falar. Mas conversa sobre tudo. Tente manter um relacionamento que vocês conversam sobre tudo, porque a conversa é a chave. Então, Ju, mas para conseguir sustentar essas conversas difíceis, a pessoa precisa bancar isso, né? As pessoas morrem de medo de ter as conversas difíceis. Elas ficam nuas, elas vão para a cama, elas fazem sexo e muitas vezes elas não têm intimidade. É aí que é complicado, cara. Porque o que é não intimidade? Vai ser tão bom. Intimidade é o quanto você consegue ficar à vontade na presença do outro, o quanto você consegue confiar no outro. Não só no sexo, mas eu acho que em qualquer tipo de relacionamento interpessoal, trabalho, até pra gente aqui, eu fiquei muito mais confortável de conversar com você hoje, porque a gente já tinha tomado um café antes. Sim, com certeza. Isso gerou uma aproximação. Com certeza. Acho que pra tudo, Eu né? também me senti muito mais confortável, né? Então, na ansiedade tem muito disso, né? Dos pensamentos negativistas, pessimistas e muito catastróficos, imaginando o pior cenário. Eu não vou transar por isso. Não vai ser bom. Não vai ser, eu não vou satisfazer a minha parceria. Ou eu não vou gostar. E vai ser uma perda de tempo. E tá muito tarde. Amanhã tem que acordar cedo. Nem sei se vale a pena me engajar nesse contato sexual. Às vezes eu escuto muita gente falar assim, é melhor dormir. Por quê? Porque às vezes na balança os custos estão mais altos do que os benefícios.
Se é uma pessoa que tem dor na relação, que não fica à vontade, que aquilo é aversivo, né? E aí entra a questão do consentimento, que eu até falei no último encontro lá da Nízia, que falando num contexto de sexo casual, você tá num show, numa viagem, você conhecer uma pessoa, provavelmente você vai se preocupar mais em usar preservativo e você vai se preocupar com esse fator do consentimento. A pessoa quer, não quer, dá para seguir, não dá, você fica mais atento aos sinais. Num contexto de consentimento dentro de uma relação já estabelecida, pessoas que moram juntas, são casadas e tal, ninguém fala disso, ninguém sequer pensa nisso. E muitas pessoas transam sem querer, sem vontade. Cara, meninas, homens, mulheres, pessoas, não façam isso, porque não é legal. Né? E como que essa forçação de barra acontece? A gente não transou? Ah, eu ia almoçar com você na casa da sua mãe, eu não vou mais. Punição. Uma punição velada, entendeu? Fica de bico, cara feia o resto da semana. Muda de ideia. Ah, eu ia fazer, agora eu não faço. A vida seria bem mais fácil, né? Com conversa, com compreensão. Respeito, né, Ju? E tolerância às diferenças e tolerância ao desconforto. Porque a pessoa não é um robô, a pessoa que está com a gente. Tem vontades, tem dificuldades. Tem insegurança, tem medo. Tem limitações. Tem tudo, Tem qualidade, exatamente. Eu não sou cristã, eu sou ateu, mas uma frase que me marcou muito na minha vida inteira é ame o próximo como a ti mesmo. E eu falo muito isso para algumas pessoas, para você amar alguém, você tem que se amar primeiro. Se ame primeiro. Mas o problema já começa aí, né? Que a pessoa não se ama e vai pra relação, vai fazer o quê com o outro? Exatamente. Esse é o problema, sabe? Essa frase me pegou muito, né? Uma frase que as pessoas falam que foi Jesus que falou e tudo mais, e eu levo isso pra minha vida mesmo eu não sendo cristã. Eu cresci num lar cristão, né? Então, por isso que eu aprendi, né? Minha mãe me ensinou isso e quando a gente começa a amar o outro como a gente se ama, mas aí você tem que se amar de verdade. Porque se você não se amar de verdade, você não tem capacidade para amar o outro. Porque a gente só vai dar pro outro aquilo que a gente consegue, aquilo que a gente tem e aquilo que a gente sente. Eu falo muito isso com ele, eu falo... um exemplo, né, que eu vou dar. Eu me mordo. Quando eu tô em crise ou quando eu tô desregulada. Hoje eu não faço mais, com a medicação, com terapia e tudo mais, tá bem de boa. Mas eu me mordia, eu me batia, eu fazia tudo. E eu não me amava de verdade. Não por conta das minhas crises, mas porque eu não gostava do meu corpo. Eu não gostava de ter estria, eu não gostava de ter celulite, eu não gostava da minha barriga. Não só externamente. Eu, às vezes, não me amava internamente. Depois que eu tive o diagnóstico, que eu comecei a me entender quem eu sou, por que eu faço essas coisas, eu comecei a me amar mais. As pessoas não entendem como eu, não sendo um padrão de beleza, consigo ser tão... Autoaceitação, né? Exatamente. A partir do entendimento. Exatamente. Do seu porque contexto não é de vida. só isso aqui. Isso aqui, gente, é só... Vai morrer. Isso aqui vai ficar embaixo da terra. Ou vai ser cremado, ou vai ser qualquer coisa. Mas o que eu carrego dentro de mim é quem sou eu. Sabe? E quando a gente aprende a se amar, a gente vai amar o outro. A gente vai dar o melhor do outro. Então, acho que o que eu quero dizer para as pessoas aqui é: aprenda a se amar, aprenda a se conhecer, faça terapia, porque é importante para você se autoconhecer, sabe? E assim você vai poder dar, se você quiser, claro, né? Você tem que querer, não adianta você ir lá empurrado ou sem vontade, amar o outro. E assim o relacionamento da pessoa, a vida com qualquer pessoa vai fluir, cara, vai fluir. Eu mudei, eu tenho 2 anos de diagnóstico e depois que eu comecei a fazer faculdade, depois do diagnóstico, só tive capacidade, porque eu precisava de medicação para concentração. Depois que eu comecei a estudar, que eu comecei a entender melhor o mundo, que tem 2 anos, minha vida mudou completamente. Nossa, porque eu entendi é muito tudo recente, eu não sabia.
Minha vida mudou, a compreensão que eu tenho do outro, do mundo, mudou. Não só devido ao tratamento, mas devido à sociologia. Eu caí assim e mudou, sabe? O nosso relacionamento mudou. Acredito. A minha vida amorosa mudou. Porque sempre teve muita conversa, sempre teve muito tudo, mas eu acho que o principal não é só você focar no seu relacionamento, é focar em você. Sim. Porque se você não estiver bem com o seu relacionamento, com o seu marido, com o seu filho, com o seu pai, com a sua mãe, não vai estar bem. Não vai ir pra frente, sabe? Nossa, eu não sabia que era tão recente, Ju. Sua vida deve ter virado 360. Virou assim. de cabeça para baixo, Né? assim. Virou, foi algo que eu sou muito grata, porque eu não imaginava, não. Porque você passa a enxergar o mundo por outra perspectiva, né? Isso. É outro filtro, é Uhum. outro viés, é outro... Mudou tudo. Por isso a importância do diagnóstico, percebe? Assim. Né? Uma das grandes críticas que as pessoas que não conhecem a TCC, ou que conhecem superficialmente fazem, né? Que é uma coisa engessada e blá, 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 e o diagnóstico e tal. O diagnóstico serve como um norteador do tratamento. Nem todo mundo que eu atendo tem diagnóstico em transtorno, né? De transtorno mental, etc. Mas se é uma situação que a pessoa está em sofrimento e tem prejuízo, e a gente não direciona, a gente não investiga, não faz uma anamnese, a gente está negligenciando esse paciente Sim. e negando a oportunidade de mudar a vida da pessoa. Vida. Assim, quando eu tinha... Teve uma época que... Uma vez na minha vida eu tive um plano de saúde, né? E eu... Nessa época, eu fazia terapia com a psicóloga. E eu falava pra ela que eu me mordia, que eu me batia. Eu ia pra lá em crise, às vezes. E aí? Ela... Nada, não. Não tinha manejo, né? Nada, não. Só vai. Eu só continuo fazendo terapia aí, me paga e vambora. Eu passei muito por isso. Esse foi um dos... Eu sinto muito, Ju. Inclusive, esse foi um dos motivos pelo qual eu decidi estudar sexualidade, me aprofundar. Por quê? Porque eu não posso ficar reproduzindo falas do senso comum para o meu paciente. Falas dolorosas para pessoas que têm dor na relação e o profissional de saúde, ginecologista, fala, é só tomar uma tacinha de vinho. Não foi uma, não foi duas, não foram 3 vezes que eu escutei isso de paciente em terapia. Então, assim, não é pouco comum. Como se uma taça de vinho fosse resolver todo o problema. Aí você relaxa e aí você aguenta a dor. Nossa, não. Entende? Não A pessoa não isso, falou isso, não, mas o que está por trás dessa recomendação é isso. Né? Então, assim, é uma coisa pavorosa. Para mim, eu acho pavoroso. E é isso. Quando o profissional ele não tem manejo, ele vai falar que o caso é difícil, que o paciente é difícil. Se não tiver recurso, tudo vai ser difícil, né? Que conselho você daria para os casais? De modo geral, assim? Pode falar casais, pode ser casal LGBT, casal tradicional. Eu acho que eu vou repetir o que eu já falei aqui hoje várias vezes, né? Que é tolerância, respeito e tolerância às diferenças, tolerância ao desconforto. Porque eu vejo que, muitas vezes, a pessoa, quando se casa, faz uma união estável, vai morar junto, enfim, a relação vai se fortalecendo mais, digamos assim, né? O compromisso fica maior, as pessoas querem mandar. Não, você é meu marido, então você tem que fazer o que eu quero. Essa coisa de posse não é legal. E é muito comum, né? Então, assim, respeito às diferenças, tolerância ao desconforto e não tentar impor a sua vontade a todo momento, né? E também não se isolar da família, dos amigos, quando você entra no relacionamento, porque senão você fica desamparado, e você nem sabe quando você passa a sofrer abuso, só vai saber depois que você já está todo lascado emocionalmente. Manter as relações é importante, fora do relacionamento afetivo, amoroso, sexual. Ser amigo é muito importante. Seja amigo do seu parceiro. Eu acho que... Não, seria ótimo, mas nem todas as pessoas conseguem, né? Então, acho que tentar manter outras fontes, nutrir a nossa vida
por outras fontes que não seja só o relacionamento é muito importante para a gente não virar um peso na vida do outro e não sentir que o outro é um fardo na nossa vida. Isso aí. Tem gente que vive assim. Isso cansa, cara. Ah, eu queria ir em tal show, mas eu não vou porque meu marido não gosta. Ah, eu queria dançar forró, mas aí minha mulher não deixa. Gente, é uma vida só. Só vai ter uma chance. É a única. Não tô falando pra vocês meter o louco e desrespeitar o parceiro de vocês. Não é isso. Desculpa, bate aqui. Não é isso. É sobre respeitar a individualidade, sobre respeitar o outro, as vontades do outro, o que o outro quer. Bom senso. E assim, tudo com consentimento, com respeito. Mas é necessário a gente lembrar que é uma vida só. Sabe? Eu tava falando isso com ele esses dias, com o meu marido. E quando a gente for embora? E aí? Acabou, é uma vida só. E você vai viver fazendo o outro sofrer e se sofrendo, sabe? Então não é pra terminar o relacionamento, gente. Não é isso. É pra conversar e ser parceiro. Dá pro outro o que você quer pra você. Acho que isso é fundamental. Né? É refletir, né? De que maneira eu tô... O que eu tô entregando na minha relação? Eu tô entregando tolerância, paciência, ou eu tô entregando frustração, irritabilidade, ansiedade, cobrança, crítica 24/7. Porque às vezes a pessoa está entregando isso e quer ser bem tratada. Exatamente, não vai rolar, cara. A conta não fecha, né? Não é pra acabar com tudo, não é? Tipo, tá ruim, eu vou terminar. Não, tenta olhar de outro ângulo, né? E buscar ajuda se não estiver conseguindo, A gente né? tem aqui, eu vou deixar o contato dela, a terapeuta de casal. Vocês, quem precisar, procura. E não é pra procurar, eu vou acabar com o meu relacionamento. Não, vai melhorar. Tenha esperança. Porque tudo depende da disponibilidade emocional que as pessoas têm na terapia de casal, entende? Eu sempre pergunto, sua parceria está de acordo? Ah, não, vou fazer uma sessão sozinha, que aí você me ajuda a convencer ele e depois a gente marca com ele. Eu não trabalho assim. Por quê? Porque não funciona. Tem que estar de acordo, né? Não funciona. Entende? Então é isso, a gente terminou o conselho pra vocês. Quem precisar, procure terapia, muito bom. Eu gosto muito. E eu quero te agradecer muito, né? Imagina. Eu fiquei muito nervosa, muito nervosa. Eu tô acostumada a falar, eu faço palestra, mas eu fiquei muito nervosa porque era o primeiro episódio, vai pro YouTube, eu não sei quem vai ver, eu não sei o que as pessoas vão achar, e eu fiquei muito nervosa, mas acho que foi de boa. Eu quero te agradecer muito por ter vindo no nosso primeiro episódio, né? Isso aqui é um sonho que virou realidade. Eu que agradeço. Para mim é uma honra estar nesse espaço lindo, super bem estruturado. E fiquei nervosa também, mas tentei dar o meu melhor. Você foi ótima, nossa. Deu o seu melhor, conseguiu Nós. e foi tudo bem. Então, gente, deixa o like que a gente precisa. Compartilhe se você gostou com outras pessoas, para que outras pessoas vejam, tenham dicas de relacionamento, de sexualidade. Vamos tirar o sexo da caixinha, né? Vamos falar mais sobre isso aqui. A gente vai ter outros episódios falando mais. A gente vai trazer coisas legais para vocês verem que ela tem, que eu sei, que eu já vi. E é isso, gente. Muito obrigado. Compartilhem e um beijo.